Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, chegamos mais uma vez com a homilia diária, dentro deste domingo, 29º do tempo comum, ano C. As leituras de hoje, Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 13, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14, 4, 2, Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. As três leituras de hoje nos conduzem a um mesmo horizonte espiritual, a necessidade de perseverar na oração. Não como um ato devocional isolado, mas como um ato de combate espiritual, de fidelidade à fé. O tema que atravessa as leituras é o da oração perseverante, aquela que nunca desiste, que sustenta a fé e vence as tentações do desânimo e do pecado. A primeira leitura nos apresenta Moisés com as mãos levantadas, enquanto Israel luta contra Amaleque. É uma cena belíssima, profundamente simbólica. O gesto de Moisés representa a oração intercessora que se torna força para o povo em combate. Enquanto ele mantém as mãos erguidas, sinal de súplica e de fé, o povo vence. Quando as mãos caem, o inimigo prevalece. Aqui aproveito também, amado irmão, querida irmã, para pedir oração para lideranças espirituais. A você, reze pelo seu pároco, reze pelo seu vigário, reze pelo bispo da sua diocese. Hoje é muito clara a imagem, enquanto Moisés está rezando e as suas orações caem, Amaleque vence. Quando as suas orações estão de pé, quando os seus braços estão erguidos, Israel vence. Quantos irmãos sacerdotes abandonaram o ministério por falta de oração? Porque há tantos que não rezaram pelos sacerdotes e, muito pelo contrário, falaram mal, denegriram. Nós, sacerdotes, amado irmão, querida irmã, precisamos e como precisamos das orações. Reze pela santificação do clero. Aqui está a imagem de uma verdade espiritual. Sem oração, o povo de Deus enfraquece. Sem oração, um sacerdote cai. A oração e a vitória estão ligadas. Por isso, Arão e Hur sustentam as mãos de Moisés. A oração comunitária sustenta a fé quando o orante se cansa. O texto hebraico usa a palavra emuná, que significa tanto firmeza quanto fé. Moisés ficou firme com as mãos erguidas. Essa palavra nos ensina que orar é permanecer firmes em Deus, mesmo quando o corpo cansa e a alma vacila. Na segunda leitura, Paulo exorta Timóteo a permanecer naquilo que aprendeu e a anunciar a palavra oportuna e inoportunamente. Há aqui uma conexão com Moisés. Assim como o povo de Israel precisava da oração para não cair, a comunidade cristã precisa da palavra para não se desviar da verdade. E quantos irmãos se afastaram da igreja, se afastaram da palavra e se desviaram no caminho? Quantos casamentos que se desviaram pelo adultério? Quantas pessoas que, pela palavra errada, dentro de um ambiente de trabalho, da escola, em tantos ambientes, provocou ali dificuldades entre si. Por isso, amado irmão, querida irmã, você que está distante da palavra, distante de Deus, talvez esta homilia chegue para você porque alguém postou aí no grupo da sua família ou no grupo dos seus amigos, e você então ouviu esta palavra e você precisa hoje voltar para ouvir esta palavra de verdade, que te coloca no bom caminho, que não te deixa desviar. Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra usada é theopneustos. Em grego, literalmente significa soprada por Deus. É a mesma respiração divina que faz viver a oração. Quem reza sem a palavra corre o risco de se fechar no sentimentalismo. Quem lê a palavra sem rezar torna-se frio e racional. A palavra e a oração são como o sopro e o fôlego do coração espiritual. Paulo fala também de tempos difíceis, quando os homens não suportarão a sã doutrina. E nós, queridos irmãos e irmãs, sem sombra de dúvidas, já vivemos esses tempos. Hoje se despreza o evangelho enquanto se idolatra o prazer, o hedonismo, o poder, a aparência, o status. Aqui entra então uma exortação moral. A oração é o antídoto contra os pecados desta era. A soberba, a luxúria, a ira, a indiferença espiritual.
Quem reza diariamente se torna vigilante. Quem não reza torna-se vulnerável. No Evangelho, Jesus conta a parábola da viúva que insiste diante do juiz injusto. Lucas introduz o texto dizendo: Jesus contou esta parábola para mostrar que é preciso orar sempre e nunca desistir. No grego, o verbo é enkaken, que significa desanimar, perder o vigor interior. Jesus, portanto, nos ensina: quem para de rezar começa a desanimar, e quem desanima perde a fé. A viúva na Bíblia simboliza os pobres e desprotegidos, aqueles que nada têm senão Deus. Ela é a imagem do discípulo que persevera na súplica, mesmo quando parece Deus não ouvir. E Jesus termina com uma pergunta provocadora a nós: mas quando o Filho do Homem vier, encontrará ainda fé sobre a terra? Ou seja, encontrará ainda corações que perseveram na oração, mesmo quando Deus parece demorar? Vivemos, amado irmão, querida irmã, num mundo de distração, superficialidade. O pecado moderno não é mais o da ignorância, mas o da indiferença. O perigo é a alma se tornar morna, aquele estado em que a pessoa crê, mas não reza, ouve a palavra, mas não a pratica. Por isso Jesus repete em outro lugar: vigiai e orai para não cairdes em tentação. A oração vigilante é o muro que nos protege da queda. Hoje preciso dizer a você, querido rádio ouvinte, para resistir aos pecados da carne é preciso rezar. Pecados que são alimentados por uma cultura erotizada, pela pornografia, por outdoors que enfatizam o corpo da mulher e do homem como objetos de prazer. Para resistir aos pecados da língua, como fofocas e julgamentos, aos pecados da mente, como o orgulho e a autossuficiência espiritual. A oração sincera nos faz humildes, vigilantes e sensíveis à presença de Deus. Que cada um de nós aprenda a levantar as mãos, mesmo cansadas, como Moisés, a alimentar-se da palavra como fonte de firmeza e a insistir diante de Deus como quem sabe que Ele é justo e nos escuta. E se Jesus perguntasse hoje: encontrarei ainda fé sobre a terra? Que a nossa resposta seja: sim, Senhor, encontrarás em nós corações orantes, firmes na fé e vigilantes na esperança. Louvado seja Deus por esta reflexão, por esta palavra deste domingo, 29º do tempo comum. A você que é novo aqui no canal, peço a você que se inscreva, ative aí o sininho das notificações, assim o YouTube te avisa quando tiver conteúdos novos. E a você que já é acostumado aqui no canal, coloque aí o seu comentário, assim o YouTube impulsiona esse conteúdo entendendo como um conteúdo bom. Coloque aí a frase: quem para de rezar começa a desanimar. Louvado seja Deus pela tua vida e pela tua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir.